Olá, gente do canal. Hoje estamos com o Fernando Tenório, psicanalista, professor da PUC-Rio e psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, onde atua como supervisor de saúde mental do Centro de Atenção Psicossocial da Rocinha. Mestre pelo Instituto de Psiquiatria da FRJ e doutor em Teoria Psicanalítica pela FRJ. Então, apresentando, né, no canal a gente teve muito debate sobre psicanálise, teve a Cris sobre a história da psiquiatria no Brasil, né, Cristiana Facchinetti. Então, o legal é a gente trazer várias pessoas desses campos diferentes, tanto da psicanálise, e a gente falou um pouco, né, com a Lúcia sobre a diferença dos psis, da psicanálise para a psiquiatria, para a psicologia, que muitas vezes as pessoas às vezes se confundem, não sabem muito bem qual é a diferença de um para o outro. Então a gente está meio que tentando também disseminar essas diferenças para as pessoas saberem um pouco mais, né? Quando a gente fala o que é um psicanalista, o que é um psiquiatra, um psicólogo. Então a gente está trazendo essas discussões sobre psicanálise, que é um campo super interessante. E eu sei que você fez também seu doutorado, né, em teoria psicanalítica. Então, assim, a ideia do canal é a gente trazer um pouco as pessoas que são professores de faculdade, que têm esse dito conhecimento acadêmico, que às vezes muitas pessoas fora da academia não têm muito acesso a esses professores, a esse conhecimento. E o legal do YouTube, da internet, é a gente possibilitar esse encontro, né, das pessoas e essa repercussão para um público maior. Então, às vezes, o canal que tem uma visualização de 200, 300 pessoas, e às vezes a gente na academia, a gente não consegue chegar em tanta gente, e a possibilidade do canal, então, de levar isso a mais pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para saber um pouco mais sobre você, sobre a sua formação e como é que está sendo o seu trabalho hoje em dia na sua área. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse. Eu me chamo Fernando Tenório, né? Eu sou psicanalista e o meu percurso na psicanálise e na saúde mental, ele começa na Faculdade de Psicologia da PUC, onde eu me formei psicólogo. Na verdade, não foi a minha primeira escolha. A gente tem que escolher a faculdade muito jovem, né? Então, eu com 16, 17 anos tive que escolher o vestibular e eu fui fazer direito, porque era um contexto em que eu realmente não tinha nenhuma coisa clara em mim do que eu queria fazer, e era um contexto de 86, era um contexto de volta da democracia, depois da ditadura, era um contexto em que as questões políticas mais gerais, que incluíam o direito e incluíam a economia, eram questões muito candentes, assim. Então eu fui fazer direito, mas de fato não gostei da linguagem jurídica, não gostei do formalismo. E aí logo me desinteressei, fui trabalhar para não ficar ocioso, até fazer então o segundo vestibular e entrar na Faculdade de Psicologia da PUC. E aí eu já estava fazendo análise pessoal, porque nesse contexto de indefinição eu procurei uma análise e isso também teve a ver com a minha escolha pela psicologia, né? Então eu já entrei na Faculdade de Psicologia, que é uma faculdade ampla, eu já entrei orientado pela e para a psicanálise, né? Eu não entrei para conhecer o campo amplo da psicologia. Então eu cursei a faculdade. Quando você fazia análise, você já fazia na vertente da psicanálise, ou não? Na vertente da psicanálise. Na vertente da psicanálise. Então, você Sim. conheceu a psicanálise na clínica já, né? Tipo, na prática, sendo paciente. analisando. Paciente, como analisante, que é o caminho mais frequente e, sem querer desmerecer nenhum outro, mais legítimo, talvez, para que a gente se aproxime da psicanálise. É o interesse em trabalhar as nossas próprias questões inicialmente, né? É isso que nos dá a percepção real, assim, de que a psicanálise é alguma coisa que serve, que toca no real da nossa vida, né? E não é uma elucubração acadêmica, não é uma teoria filosófica, né? Mas então eu fui fazer a faculdade de psicologia com esse interesse, cursei a faculdade, gostei da faculdade, demorei na faculdade, porque também gostei de viver o ambiente universitário, o movimento estudantil. Em 88 eu estava na faculdade, foi promulgada a nova Constituição. Em 89 teve a primeira eleição para presidente direta, depois de 30 anos, sei lá. Então eu fiz lá o núcleo do PT da PUC com outros colegas e a gente fez a campanha do Lula na ocasião. Então eu demorei na faculdade. Eu vivi o ambiente universitário para além da sala de aula, né? É um ambiente ótimo, né? Que a gente que faz mestrado, doutorado, a gente
se acostuma ali, quase um vício, né? De continuar na faculdade, naquele ambiente, debates, livros, grupos de pesquisa, aí tem os movimentos, né, estudantis, então realmente é um ambiente muito, assim, de muito crescimento, né, pessoal? Aham. Mas aí teve isso. Quando eu me formei, eu estava interessado em continuar uma formação em psicanálise, eu ainda não tinha transferências no campo da psicanálise suficientes para me decidir por uma instituição analítica. Eu nem estava ainda muito dentro do campo lacaniano, como depois eu vinha a ficar, me tornar. Então eu fui procurar o curso de especialização em psicanálise do IPUB, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O meu interesse era continuar um percurso em direção à psicanálise, mas agora num ambiente um pouco mais amplo, num universo um pouco mais amplo, num horizonte um pouco mais amplo do que aquela clínica de neuróticos, de consultório, que era um pouco, na época, sobretudo, a vocação da PUC. Né? Então eu fui fazer o curso de especialização em psicanálise do IPUB, e aí ali eu tive um encontro com alguma coisa que foi inesperada para mim. Porque eu imaginei apenas que eu ia aprofundar a minha formação em psicanálise, o meu caminho na psicanálise, e aí ali eu encontrei o campo da saúde mental, encontrei o campo da psiquiatria como alguma coisa que me convocou muito, que me chamou muito. Isso era o ano de 95, 94, 95. Então era um ano mesmo, era o começo da implantação efetiva da rede de assistência em saúde mental da reforma psiquiátrica no Brasil. O IPUB também vivia um momento assim de uma renovação no sentido da reforma psiquiátrica, com a direção do João Ferreira da Silva Filho. Então lá eu encontrei, a minha primeira orientação lacaniana, que foi com a Ana Cristina Figueiredo, que foi a minha supervisora de clínica lá, era coordenadora do curso de especialização e depois foi minha orientadora do mestrado. Então ela foi quem me introduziu numa orientação lacaniana ligada também não apenas à clínica de consultório, mas ao campo público, ao campo das instituições públicas, ao campo da clínica para psicose. De novo, né, a direção do João Ferreira da Silva Filho e a oportunidade de conhecer lá pessoas que foram muito importantes no meu percurso. O Pedro Gabriel Delgado, que viria a ser o coordenador nacional de saúde mental e o principal talvez, liderança da reforma psiquiátrica brasileira. A Maria Tavares Cavalcante, Otávio Serpa, enfim, eu conheci pessoas que foram muito importantes para mim nesse campo da saúde mental. Uma delas, o Jairo Goldberg, que foi diretor do primeiro CAPS do Brasil, ou um dos primeiros CAPS do Brasil, o CAPS Luiz Cerqueira, hoje em dia conhecido como CAPS Itapeva, na capital de São Paulo, que eu tive o privilégio de visitar com um grupo de colegas, passar uma semana lá conhecendo como é que funcionava um CAPS, porque não tinha CAPS no Brasil, praticamente, né? Então, esse encontro Tem foi as pessoas que não sabem o que é o CAPES, o que significa essa sigla, né, CAPES, porque tem muita gente que não conhece, não sabe o que é. E como é que funciona, assim, né, naquela época e hoje, né, já que você tem a experiência dos dois? Uhum. Não, então, CAPS é uma sigla que quer dizer Centro de Atenção Psicossocial. Ele foi, sobretudo, é ainda, mas ele foi durante uma época o carro-chefe da transformação do modelo de assistência em saúde mental no Brasil. A reforma psiquiátrica ela é, grosso modo, a tentativa de substituir. Eu diria que a reforma psiquiátrica ela tem dois alcances. Assim. No meio psiquiátrico, no meio do sistema de saúde mental, a reforma psiquiátrica é a tentativa de substituir um modelo de tratamento centrado na internação psiquiátrica por um modelo de tratamento comunitário, aberto, que vise não apenas o tratamento clínico, psiquiátrico, psicológico do paciente, mas a sua reinserção social. Né? E num alcance mais amplo, enquanto instituição social, da psiquiatria enquanto instituição social, da saúde mental enquanto um campo da sociedade, a reforma psiquiátrica é também a tentativa de promover na sociedade uma outra relação com a loucura. Não excludente, não segregadora, e sim inclusiva. Né? Então, antes disso ser uma política pública, houve, na década de 80 e 90, 80, houve iniciativas pioneiras de grupos de profissionais do serviço público que, diante, por exemplo, de ambulatórios que estavam envelhecidos, enferrujados, ineficientes, reorganizaram o trabalho de um modo mais profícuo. E essas iniciativas incluíram a criação, pela primeira vez no Brasil, desse tipo de serviço que veio a se chamar CAPS, que são serviços de funcionamento multiprofissional, aberto, o paciente entra e sai livremente,
com atividades diversas, não apenas o atendimento clínico estrito sensu de psiquiatra ou de psicoterapia, de psicólogo, mas de atividades de reinserção social, oficinas, grupos terapêuticos, coletivos, atividades de geração de renda, atividades de lazer assistido, acompanhamento do usuário, do paciente em instâncias sociais que ele não consegue frequentar sem essa ajuda. Então, é a ideia de que a doença mental grave, para além das consequências clínicas estrito sensu que ela tem, a doença mental grave, e em especial a esquizofrenia, ela tem um efeito sobre a vida desses sujeitos, que é um efeito de exclusão social, por uma combinação de dois fatores. Evidentemente, de um lado, o preconceito, a segregação social, o estigma, a intolerância com a diferença no seio da sociedade, mas, de outro lado, uma tendência inerente à própria doença mental, à própria esquizofrenia, ao próprio transtorno mental grave. Basta dizer que a palavra autismo, que hoje em dia designa essa patologia do desenvolvimento infantil, que é um recolhimento em si mesmo, sem troca com o outro, sem interação pelo olhar, muitas vezes sem falar, a palavra autismo ela não foi criada para designar essa patologia. A palavra autismo foi criada 30 anos antes, em 1911, pelo Gloyler, para designar a posição subjetiva do esquizofrênico. O Gloyler, ele quem criou o nome esquizofrenia, renomeando uma entidade nosográfica que tinha sido isolada pelo Kraepelin, um psiquiatra alemão chamado Kraepelin. O Gloyler ele era freudiano, portanto ele era psicodinâmico, ele queria fazer uma leitura mais psicodinâmica da esquizofrenia. Então ele criou esse nome, que quer dizer, esquize quer dizer cisão, né? Então é a mente cindida, que perdeu a harmonia interna, a coerência interna, a coesão interna. Ele enfatizou, diferentemente de outros autores, que o fundamental da esquizofrenia eram os sintomas negativos, eram os sintomas de retraimento, de perda do afeto, de embotamento do afeto, de isolamento, de desorganização mental, e não os sintomas que são para fora, como alucinação e delírio. E ele disse que a soma do conjunto dos sintomas da esquizofrenia resulta numa existência em si mesmada, num fechamento em si mesmo, num retraimento em relação ao laço com o outro, num retraimento em relação ao laço social. Então ele criou a palavra autismo para designar isso. Ele até diz, no fundo, o autismo que eu estou falando do esquizofrênico é o autoerotismo do Freud, porque é um recolhimento da libido em si mesmo. Mas eu não quero me comprometer, diz ele, com essa ênfase que o Freud dá à dimensão sexual em tudo. Então eu vou tirar a partícula eros da palavra autoerotismo e vou criar uma palavra nova que é autismo. Essa digressão foi só para dizer que uma das consequências principais da doença mental grave é esse esgarçamento do pertencimento do sujeito ao laço social. É essa exclusão social, pela convergência desses dois fatores. Uma tendência inerente à própria doença e o estigma, o preconceito, a segregação social. Não é? Então, os CAPs nascem da constatação de que o prejuízo de vida trazido pela esquizofrenia no seio da nossa sociedade, ele é tamanho que você precisa incluir no tratamento toda uma estrutura que possa realizar algumas coisas que as estruturas tradicionais não realizam. A primeira delas é agregar o paciente ao tratamento. Então, o esquizofrênico, com essas características que eu falei, se você trata ele com uma consulta bimensal de hora marcada no ambulatório, que se ele falta, ele perde a vaga, ou ele só pode reagendar depois de um mês, ele se perde no tratamento. Ele não adere a esse tratamento. Esse tratamento não é agregador para ele. Então, essa é a primeira coisa. Os CAPs são estruturas abertas, inicialmente funcionaram em regime de funcionamento dia, então de segunda a sexta, de 8 às 5, mas hoje em dia a maioria dos CAPs, pelo menos dos grandes centros, são CAPs chamados CAPs 3, ou seja, CAPs 24 horas, com pronto atendimento 24 horas, com acolhimento noturno, com plantão de fim de semana. Então, são estruturas abertas, em que o sujeito pode chegar do jeito que ele é, na hora que ele pode, com o sintoma que é o dele, com a dificuldade que é a dele, e que ele vai ser bem recebido. Então, são estruturas abertas, são estruturas multiprofissionais, de muitas atividades, e são estruturas que visam, portanto, incidir não apenas sobre os sintomas clínicos da doença, mas sobre as dificuldades reais de vida trazidas pela doença mental grave. Então, são instituições que buscam penetrar o tecido social, ajudando o doente mental grave a viver melhor com a doença dele, né?
Então eu tive esse encontro, só para terminar esse raciocínio, procurando pela psicanálise, eu tive esse encontro de ver o exercício, a utilidade que a psicanálise podia ter num horizonte que era mais amplo do ponto de vista tanto da patologia quanto da repercussão social, da incidência social, né? Então, isso mudou a minha vida. Aquele encontro ali no IPUB mudou a minha vida. O que eu ia te perguntar é em relação a quantitativo, né, do diagnóstico que você encontra no CAPS. Qual é o diagnóstico mais presente? Qual é a característica das pessoas que, assim, que vão mais lá? O que você... Olha, os CAPs se organizam em CAPs de 3 tipos, né? Então, tem os CAPs, digamos assim, generalistas, tem os CAPs que a gente chama, assim, simplificadamente, os CAPs para psicóticos adultos, tem os CAPs para usuários de álcool e drogas e tem os CAPs infanto-juvenis. Então, os CAPs para usuários de álcool e drogas e os CAPs infanto-juvenis, eles são CAPs que já selecionam mais ou menos previamente a sua clientela, né? Embora, mesmo essa clientela pré-selecionada pela definição institucional do CAPS, é uma clientela muito diversa. Muito diversa. Por exemplo, os CAPs de álcool e drogas têm desde usuários de drogas estrito sensu ou alcoolistas estrito sensu, que já é diferente o alcoolista do usuário de cocaína, por exemplo, até usuários de drogas que abrem uma psicose pelo uso da droga, até psicóticos que se tornam usuários de droga, até adolescentes que estão nessa situação do crack, da anomia social, cada vez mais crianças com uso de solventes voláteis, com uso de crack, de outras coisas. Então, mesmo com essa circunscrição de clientela, é uma clientela muito diversa. Os CAPs infantis é a mesma coisa, patologias diversas da infância mais graves, autismo, psicose infantil, e quando vai chegando na adolescência, todo um contingente de condições subjetivas que você às vezes não consegue nem diagnosticar, mas que tem a ver com um certo esgarçamento do simbólico, um certo esgarçamento do laço social. A minha experiência é nos CAPs de psicóticos adultos. Eu fui psicólogo e coordenador do CAPS Bispo do Rosário, na colônia Juliano Moreira, lá nos anos de 98, 99, sei lá. Depois eu fui psicólogo do CAPS Clarice Lispector. Atualmente eu sou supervisor de CAPS. No meio tempo eu tive uma experiência importante como gestor, coordenador de saúde mental em Niterói, no município de Niterói. Mas a minha experiência, eu até trabalhei em ambulatório, trabalhei em emergência, trabalhei em enfermaria, como psicólogo sempre, trabalhei mesmo. Mas a minha experiência principal é como psicólogo ou diretor ou supervisor de CAPS de adultos, de CAPS de psicóticos adultos. Aí eu posso te dizer que, aproximadamente, 80% dos pacientes são esquizofrênicos. 80% dos pacientes são esquizofrênicos. Aí os outros têm um contingente assim das antigas psicoses maníaco-depressivas, ou seja, transtornos bipolares do humor psicóticos, mais desorganizados, mais comprometedores, vamos dizer assim, porque nem todo transtorno bipolar é psicótico hoje em dia, e nem todo transtorno bipolar psicótico é grave a ponto de requerer um tratamento em CAPS, né? Mas tem esses pacientes e tem outras patologias. Não, eu ia só fazer uma pergunta mais esclarecedora, assim, né? Porque eu sei que esses diagnósticos são difíceis de serem ditos exatamente, mas o que você falaria para uma pessoa leiga que não sabe o que é uma neurose, o que é uma psicose? Como é que você explicaria, assim, de maneira mais sucinta o que você está falando? É super difícil a sua pergunta. É a pergunta de 1 milhão, porque essa pergunta seria muito importante saber respondê-la em 5 minutos para uma pessoa leiga ou em 50 para uma plateia especializada. Eu sei da dificuldade que é, mas como eu estou tentando levar esse discurso para um grande público, tem determinadas palavras que muita gente não entende. Então, eu vou ter que fazer para você. Claro, Não tem claro, jeito. claro, claro. Porque eu fico imaginando até vocês tratando, né? Porque vem a família, e aí você chega e dá um diagnóstico, e você tem que explicar isso para a família, né? O que é uma psicose, o que é uma neurose, o que é, então... E você, como é que você faz esse trabalho quando chega a família? Como é que você fala com ela? Como é que você explica isso? Olha, na verdade,
Eu prefiro, quando eu consigo ter uma comunicação com a família, que eu possa não precisar usar a etiqueta diagnóstica, eu prefiro. Porque a etiqueta diagnóstica, necessariamente, a ela se cola todo um repertório de senso comum sobre aquilo que você não tem mais controle, e a pessoa fica fixada e estigmatizada naquela etiqueta. Então eu prefiro dizer, olha, ele tem um transtorno mental, ele tem uma doença, isso é a dificuldade dele, é preciso ser compreensivo com isso, com aquilo. Aí eu oriento em relação aos pontos concretos em relação aos quais as famílias têm que estar mais sensíveis, mais compreensivas, ajudar, etc. Então eu prefiro até, no que diz respeito ao trato com as famílias, eu prefiro, quando eu posso não usar a etiqueta diagnóstica, eu prefiro. Mas, voltando então à sua pergunta, diferença entre neurose e psicose. Começando pela maneira mais simples, se eu tivesse que explicar para minha filha de 12 anos, talvez, eu estou falando isso sem nenhum desdém. Tem um filme que eu gosto, que é o Filadélfia, que foi o primeiro filme sobre AIDS, acho que com Tom Hanks, na década de 90, Não provavelmente. conheço. Pois em que a AIDS é uma coisa muito nova. E aí o Tom Hanks é demitido do emprego porque tem AIDS e ele vai consultar um advogado para ter alguma reparação em relação a isso. E a AIDS é muito nova. E aí o advogado fala assim, mas espera aí, me explica como se eu tivesse 10 anos. Isso é um bordão desse advogado. Sempre que ele está diante de uma... Né? Então, se eu tivesse que explicar para minha filha de 12 anos o que é neurose e o que é psicose, eu começaria dessa maneira bem simplória. Ah, filha, psicose são essas condições que são mais assim graves, que a pessoa delira, ou seja, a pessoa pensa coisas que não correspondem à realidade, a pessoa às vezes ouve vozes que não existem na realidade, aí a pessoa, por causa disso, começa a ter comportamentos muito inadequados na vida social. Aí, sabe, essas pessoas que às vezes você vê na rua se comportando de uma maneira inadequada, que você fica constrangida, que gritam, que falam alto, ou que estão vestidas de uma maneira inadequada para a situação. Isso são as doenças mentais mais graves. E a neurose são as dificuldades subjetivas que todo mundo tem, mas que podem ser mais graves e que podem fazer com que uma pessoa que teria todas as condições de ter uma vida boa, ela se atrapalha no trabalho, sempre fracassa do mesmo modo, ela faz sempre a mesma burrada. E não é por coincidência, porque tem alguma coisa nela que leva ela a agir sempre desse jeito sintomático. Ou briga sempre arruma sempre o mesmo tipo de namorado ou de namorada que é Mas é nocivo para comum, ela, né? A relações saída tóxicas. normal seria a saída da neurose, né? A saída comum para todos. Pois é. Pois é. Mas isso seria a minha maneira mais simplória de explicar para uma criança, né? Tentando dar isso um pouco mais de consistência clínica, vamos dizer assim, eu diria assim, a neurose, até pegando o que você acabou de falar, que essa é a saída também da normalidade, né? A neurose é essa condição em que a gente conseguiu, o sujeito está constituído na sua subjetividade de um modo que as dificuldades dele com a vida, porque todo mundo tem dificuldades com a vida, as dificuldades dele com a vida são vividas na forma de uma subjetividade, de uma interioridade psicológica, no âmbito da qual, aí sim, ele fica se debatendo com as dificuldades dele com as coisas. Então, ele diz que ele é assim, que ele é assado, que ele é fracassado, ou que fulano tratou ele mal, ou que ele sempre dá azar com tal coisa. Mas as questões da vida são vividas no âmbito de uma interioridade psicológica, porque ele se constituiu nos mecanismos fundantes da constituição de um sujeito. Ele conseguiu realizar uma espécie de simbolização geral de si mesmo e da existência que permite constituir para ele esse campo da subjetividade em que ele, enquanto sujeito, está demarcado do objeto com o qual ele lida, que pode ser o outro, podem ser coisas, pode ser o sexual, mas esse objeto está demarcado dele. Está demarcado a tal ponto que a nossa experiência de neurótico em relação ao objeto não é de um encontro sempre feliz com o objeto. É sempre de um encontro marcado também por desencontros. Marcado também por desencontros. Então, o que é próprio do desejo
é essa relação de encontro com o objeto, seguido de uma experiência de distância e de busca de novo do mesmo objeto ou de um outro objeto, em resumo, de um relançamento do desejo. E as circunstâncias da vida, os dissabores da vida, são vividos dentro dessa relação subjetivada, digamos assim. Já a psicose é uma condição de constituição de um sujeito, ela é um modo específico de constituição e funcionamento de um sujeito, em que esse recurso simbólico de simbolização de si mesmo, de simbolização do outro, de simbolização do objeto, de simbolização do sexual e de simbolização da diferença entre mim e o outro, essa simbolização original, ela foi acidentada. Ela se deu de maneira acidentada. E por ter se dado de uma maneira acidentada, o que para o neurótico aparece distante, separado do sujeito e possível e passível, portanto, de um manejo, de uma dialética, para o psicótico aparece de maneira maciça, oprimindo o sujeito, digamos assim, parasitando o sujeito e, às vezes, inviabilizando até o sujeito. Então, sei lá, pegando um exemplo clínico, por exemplo, um paciente que ele faz um desencadeamento psicótico aos 18 anos, e esse desencadeamento psicótico se dá numa circunstância de muita pressão sobre ele, porque ele estava servindo o exército, sob as ordens de um oficial especialmente agressivo no trato, e aí ele faz um surto que ali visivelmente é um surto delirante alucinatório, ou pelo menos delirante. Mas ele se recupera bem desse surto e depois mantém um tratamento no qual o diagnóstico dele é até um enigma para nós. Mas isso é um paciente de CAPS, né? E que eu atendi individualmente. E aí a gente nas entrevistas de anamnese, a gente consegue saber pela família que aos 14 anos, 4 anos, portanto, do desencadeamento franco da psicose dele, houve um episódio na vida dele em que ele começou a dizer que ele cheirava mal. Então, ele foi levado pela família a diversos dermatologistas prescreviam fragrâncias, pomadas, etc. Não resolveu, nem deixou de resolver, a coisa se diluiu, passou. E nunca mais se falou disso. Ele nunca tinha falado disso para mim. E aí ele se trata, eu tenho uma dificuldade com o diagnóstico dele, com o manejo dele. É um paciente que faz várias tentativas de suicídio, mas uma psicose muito silenciosa, que se manifesta apenas por essa incapacidade de seguir adiante, até que um dia, ele, numa internação psiquiátrica, por uma tentativa de suicídio, ele diz duas coisas. Primeiro, ele diz assim, que ele estava sendo chamado de estuprador pelos vigilantes do hospital. E aí eu pergunto, mas quais? Aqueles que ficam lá fora. O que apenas confirma para mim a impressão clínica que eu já tinha tido de que aquilo é uma alucinação, que não eram sequer os vigilantes que estavam dentro da enfermaria, que poderiam eventualmente até ser hostis a ele. Aqueles que ficam lá fora. E por que eles estão te chamando de estuprador? Ah, porque eu fiz coisas sexuais na minha infância que eu me envergonho, que eu não devia ter feito. Nem fala que eu me envergonho, que eu não devia ter feito. Ponto 1. Eu não quero entrar em detalhes de quais seriam essas coisas sexuais na infância. Ponto 2, ele um dia me diz assim, num atendimento, depois de ter aberto esse tema do sexual, mas sem fazer relação com isso, 2 meses depois, sei lá, num atendimento, ele me diz assim, Fernando, você sabia que aos 14 anos eu comecei a cheirar mal e eu tive que me afastar das meninas? Então você viu o que ele disse. Ele não disse assim, eu comecei a cheirar mal e eu tive que parar de jogar futebol com os meus amigos. Ou eu comecei a cheirar mal, eu não pude mais jantar com a minha família na mesa porque atrapalhava todo mundo. Ele, ao dizer isso, ele localiza em resposta a quê? E mais especificamente, em resposta a qual impossibilidade subjetiva veio o fenômeno alucinatório, que prenunciou uma psicose que se desencadearia 4 anos depois. Você entende? Aos 14 anos, um menino, a proximidade com as meninas é uma exigência. É uma exigência, coloca uma exigência subjetiva, coloca uma exigência viril, coloca uma exigência de iniciativa, coloca uma exigência de desempenho, diante da qual todo menino, sem exceção, fica inseguro,
Todo menino, sem exceção, se atrapalha. Todo menino, sem exceção, em algum lugar preferia fugir disso. E aí, o que, que o neurótico faz? O neurótico tem recursos para lidar com isso. Ele vai, mete as caras, toma não, paga mico e se dá bem. Ou se ele quiser se defender um pouco mais disso, ele vira um nerd, ou ele vira um politizado e aí só quer saber disso, diz que não tem tempo para essas frivolidades. Ou ele estica um pouquinho a infância, fica querendo só jogar botão, jogar futebol com os amigos e tal. Mas ele não descompensa diante disso. E no final das contas, em algum momento, se ele for bem encaminhado, ele vai tomar lugar aí. Ele vai se haver com isso. Você vê que para esse sujeito, o que vem em resposta à impossibilidade, primeiro, é uma impossibilidade. E segundo, o que vem aí não é um fenômeno de uma interioridade psicológica. Entende o que eu estava dizendo? É um fenômeno que, para usar a palavra lacaniana, vem no real. Vem fora dele. Ele alucina olfativamente que ele cheira mal. Então, isso obriga ele a se afastar das meninas. Então, essa estrutura, esse modelo de alguma coisa que o neurótico pode viver no âmbito de uma interioridade psicológica, de uma subjetivação, e que a psicose, em princípio, vive no âmbito de um fenômeno externo que vem no real, parasita o sujeito, massacra o sujeito, e muitas vezes vem no lugar do sujeito, ao mesmo tempo é o que representa o sujeito, digamos assim, representa entre aspas, ao mesmo tempo é o que vem no lugar do sujeito, mostrando um certo impossível do sujeito ali. Não é? Eu estou falando em estado bruto. É claro que, então, as práticas de tratamento que a gente faz com a psicose, sejam na reforma psiquiátrica, seja no sentido mais clínico, específico da psicanálise, são justamente práticas que visam, então, criar as condições para que o sujeito, na psicose, o sujeito psicótico, possa tomar lugar ali. E não estar condenado a essa posição de impossível, de inviável, de objetalizado pela psicose. Então, não é que isso seja justamente um estigma, uma sentença, uma condenação, né? Mas eu quero só chamar a atenção para esse ponto de partida, enquanto duas estruturas distintas, neurose e psicose. Não sei se eu encaminhei um pouco a pergunta que você fez aí de neurose e psicose. Acho que ficou muito bem explicado, porque é difícil para quem não é da área entender, porque às vezes esses nomes eles são meio assustadores. E muito interessante é a dificuldade humana, né, de lidar com o mundo e com os outros, e com esse impossível, às vezes, né, de significar, de entrar numa cadeia significante. Então, isso que provoca essa desestabilização. E o tempo inteiro, todas as pessoas já passaram por alguma situação que é justamente essa situação de quebra, né? E a gente precisa, então, criar esse ressignificante. Como é que vocês trabalham, né? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber, porque eu já tive vários casos, né, de pessoas próximas a mim que falaram, não, eu preferia não ter nascido, assim, se eu pudesse escolher, eu preferia não existir. Então, várias pessoas próximas já tentaram suicídio, e o suicídio aparece como uma questão, assim, eu falo do campo da filosofia, né? Tem o livro do Albert Camus, que é o mito de Sísifo, porque ele vai falar que a verdadeira questão filosófica é a questão do suicídio. E eu acho que o suicídio ele marca justamente essa dificuldade humana de lidar com os problemas da vida. E aí a ideia do Camus que ele traz é a ideia da renúncia, né? Muitas pessoas preferem então renunciar a esse absurdo que é a vida e escolhem o suicídio como uma saída da vida. E muitas vezes eu já me confrontei com pessoas que falaram dessa dificuldade e no final das contas a filosofia ela traz um arcabouço assim de lidar com a dificuldade, que é o Camus como neo-nietzschiano, né, falando, olha, abraça a dificuldade, né? Tipo, a vida ela é sofrimento também, né? A vida não é só alegrias, porque às vezes as pessoas querem só a parte boa da vida. Mas assim, lidar com as pessoas que realmente estão na crise, que realmente estão tentando se matar e dizer para ela que a vida ainda vale a pena, que é preciso ressignificar isso, é muito difícil, né? Como é que você lida com esse problema? Quase é um trabalho do impossível também, né? Olha, a primeira coisa, eu acho que um psicanalista não chega a dizer para uma pessoa, salvo em situações de quase desespero, não chega a dizer para uma pessoa, olha, a vida vale a pena, é preciso você ressignificar isso. Porque o melancólico,
E aí eu estou falando melancólico, estou equivalendo o melancólico a essa pessoa, essa posição que você descreveu da pessoa que só vê diante de si o suicídio e que não vê razão para viver. O melancólico, ele não está em posição de poder ouvir isso e achar que isso vai fazer bem a ele. Porque se um sujeito diz isso assim tão ingenuamente para ele, ele vai dizer, esse cara não, ele está a léguas de distância do que eu estou sentindo. Então isso não vai ser efetivamente alguma coisa com a qual o melancólico possa se enganchar para poder fazer outra coisa da melancolia dele. Ao mesmo tempo, obviamente, o psicanalista não diz, nem transmite na sua atitude, tudo bem, faz o que você quiser. Porque o psicanalista ele tem um compromisso com a vida. O compromisso do psicanalista, na verdade, é mais com o desejo do que com a vida, mas o desejo está ligado à vida. O desejo é uma instância vital, né? Ele tem uma morte incluída nele, mas ele é uma instância que é a instância que nos liga à vida. Então, um psicanalista não é absolutamente indiferente ao sofrimento do seu paciente ou à escolha de um suicídio. Não é. O psicanalista não pode aceitar a escolha de um suicídio. Mas isso não significa, então, que o psicanalista se contrapõe a ela, dizendo para o sujeito, olha, você teria que pensar diferente, você teria que sentir diferente, você pode sentir diferente, porque não é essa a experiência do sujeito. A experiência do sujeito é que ele não sente diferente, ele acha que não pode sentir diferente e que não vai sentir diferente. Então, o psicanalista, ele tenta sustentar para o sujeito alguma coisa a qual ele possa se ligar, sem que seja dessa maneira, vamos assim, na forma de uma psicoeducação, vamos dizer assim. Você entende? Ele simplesmente está ao lado, ele procura escutar as razões que o sujeito tem para estar nessa relação com a vida, ou nesse pensamento de morte. Ele procura, então, dialetizar isso com o sujeito numa conversa. Ele procura dizer que está ao lado do sujeito, ele procura, se for o caso de um risco efetivo, grave, que a gente avalie que o sujeito tem risco efetivo, porque é preciso levar muito a sério uma ideação suicida. Uma ideação suicida é sempre um risco de suicídio. Então, a gente às vezes faz perguntas concretas, e você está sozinho? Você hoje vai ficar sozinho? Por exemplo, eu atendo uma paciente que já passou por um momento mais difícil, e eu perguntava para ela diretamente, você hoje, o seu marido hoje volta para casa que horas? Cheguei até a dizer, você pode me avisar quando ele chegar? Ou cheguei a dizer, eu posso falar com seu marido que você está pensando isso, isso e isso, pedir para ele estar do seu lado nesse momento? E ela me autorizou, efetivamente, a falar. Outra vez ela não me autorizou e disse, se você precisar falar com alguém, você fala com a fulana de tal, que é minha amiga, porque eu não quero que meu marido participe disso agora. Então, um psicanalista mostra o seu não consentimento com a escolha suicida. Mas ele não tenta demover no sentido banal, entende? Ele não tenta dizer, olha, a vida vale a pena. Esse tipo de mensagem ela não é proveitosa, porque ela não te aproxima do sujeito. Então é importante qualquer coisa que te aproxime do sujeito. E que o sujeito que está numa profunda solidão, porque se o sujeito está pensando isso é porque ele não tem mais ligação com o outro que possa representar uma alternativa para ele. Então, o sujeito que está numa profunda solidão, que ele se veja ligado a alguém, ou que ele veja que tem alguém, ele veja na prática, não no dizer, no dito, no blá blá blá, que tem alguém ligado a ele, que tem alguém concernido com aquela situação. E perguntas do tipo, bom, mas aí vai depender das razões pessoais de cada um para estar pensando isso, né? De cada paciente para estar pensando isso. Mas aí você entra nesse mérito, você pergunta sobre as coisas, e ao falar sobre as coisas, eventualmente o sujeito se depara com um outro ponto de vista, ou quer pensar melhor alguma coisa. Isso relança, então, a conversa para a próxima sessão, um pouco que nem a Sherazade nas Mil e Uma Noites, que todo mundo conhece a história, mas eu vou contar porque a gente não está falando para muita gente. Ela é levada ao leito de um sultão que a cada noite ele tinha tido uma decepção amorosa na vida, então a cada noite ele vai fazer amor, fazer sexo com uma mulher e ao final dessa noite vai matá-la. Então a alternativa que a Sherazade tem é que ela começa a contar para ele uma história. E que aí a história sempre termina numa situação em que ele quer ouvir a continuação da história no dia seguinte. Então, 1001 noites, o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte. Então tem um pouco, essa não é uma estratégia, não é uma sedução,
mas tem esse engajamento verdadeiro que faça com que, na ligação com você, o sujeito possa relançar alguma coisa para o dia seguinte, para a próxima vez. E aí, eventualmente, está de novo identificado a uma ligação com o outro, está de novo identificado à vida, está de novo ligado a alguma coisa, né? Eu vejo muito, né, é bem interessante isso, que eu vejo muito, às vezes, o discurso, né, dessas pessoas que eu já vi, assim, que já realmente tentaram, e um discurso que é muito comum, que eu vejo normalmente se repetir, é essa questão do tipo, eu só não faço porque fulano, ciclano, que é da minha família, meu marido, minha mãe vão se sentir mal. Então é tipo, eu só não faço isso porque se eu tivesse totalmente sozinha, ela faria. Mas no momento que ela está ligada a outras pessoas que se importam com ela e que vão sofrer por causa dessa atitude, ela diz, não, então eu vou tentar viver, assim, eu vou tentar... Mas é sempre essa questão do outro, né? O outro que... Mas é isso mesmo, isso é super importante mesmo. O outro, ele é uma presença nas nossas vidas, por isso que ele é outro, por isso que ele não é o mesmo. Ele representa uma diferença. Então, as coisas que eu faria no meu solipsismo, as coisas que eu faria se eu estivesse sozinho, e não é só o suicídio, não. Eventualmente, largar um trabalho, que é chato, mas que eu não largo porque eu tenho um compromisso, por exemplo, com as minhas filhas, que eu preciso pagar a escola, que eu preciso sustentar, ou chutar o balde e fazer uma viagem ela louca. Não, mas eu tenho uma mulher na minha vida que... Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso aí não é um ônus. Isso não é um ônus. Isso é a nossa ligação com o outro nos torna diferentes do que seríamos se fôssemos só nós mesmos, digamos assim, né? Então, isso me fez pensar me fez lembrar de uma outra coisa que eu queria dizer. Não sei por que eu pensei nisso. Eu falei que o compromisso da psicanálise é com o desejo, né? O desejo para a psicanálise, pelo menos para a psicanálise lacaniana, mas eu acho que isso pode ser dito da psicanálise em geral, o desejo não é só, ou é até menos isso que popularmente a gente pensa que é o desejo, que são os meus apetites de prazer. Uhum. O desejo para a psicanálise ele não é exatamente isso. O desejo para a psicanálise ele tem a ver com o gozo, ele tem a ver com o prazer, ele tem a ver com a satisfação, ele tem a ver com os apetites, mas ele implica para um sujeito muito também deveres e renúncias. Então, por exemplo, eu tenho um desejo ligado à psicanálise. Isso significa que muitas vezes na vida eu renunciei ao prazer de ir à praia porque eu tinha que praticar a psicanálise no meu consultório, porque eu tinha que estudar, ou porque eu escolhi ter um encontro da minha instituição de psicanálise que não me paga, que não é obrigado, que ninguém vai me cobrar se eu sou ou não de uma instituição, mas eu escolhi isso. Então isso me dá trabalho, por exemplo. Então o desejo é o que te engaja numa relação com um objeto que não é só uma relação de fruição de gozo, de prazer. É uma relação também de compromisso, de engajamento. E, portanto, é uma relação que introduz para você uma alteridade em relação ao que você faria se você não tivesse compromisso nenhum com nada. Então, isso não é oposto ao desejo, entende? Essa pessoa que está com um pensamento suicida, mas que diz assim, bom, mas eu tenho uma filha, eu tenho um filho, ou eu tenho um marido, ou eu tenho... né? Isso é um fiozinho de desejo. É um fiozinho de desejo. Nossa, a vida, né? Quando às vezes as pessoas próximas de mim, às vezes eu falo, nossa, o mundo tá doente. Porque quando a gente se aproxima das pessoas, as pessoas sempre têm alguma questão, algum problema, assim, nesse sentido. E nesse sentido, a psicanálise, aí fazer análise, muita gente fala, nossa, mas fazer análise é só para quem está alucinando, quem tem algum problema. Não, é para todo mundo, né? Porque viver é uma experiência muito, assim, difícil para todos. Então, é fundamental, acho que esse lugar da análise que você pode se ver e se ouvir, né? Se reconstruir a sua narrativa e começar a ver a repetição da sua fala, né? Aquilo que te incomoda e como aquilo vai reaparecendo em várias sessões e você falando sobre aquele mesmo problema, aquela mesma questão. Eu acho isso muito interessante da prática analista, porque você não tem muito essa percepção, porque não é uma conversa com amigos, né? É um outro ambiente que estrutura uma outra fala
e constrói uma outra coisa. Então, acho que isso é muito interessante da psicanálise, é pensar essa reconstrução e esse olhar que o sujeito tem para si mesmo e para a sua própria construção de si, e como ele consegue, então, a partir dessa reconstrução, poder se ver nesse outro lugar, né? Então, acho que é uma experiência que, às vezes, as pessoas têm um pouco de resistência de ir para o consultório, de começar uma análise achando que, não, eu estou bem, eu posso resolver meus problemas sozinho, e achar que o analista é, tipo, alguém que vai resolver os seus problemas, quando, na verdade, a construção do espaço do analista, ele é um outro lugar que você pode construir uma outra coisa, não necessariamente aquela ideia, né, do analista como alguém que tem um conhecimento sobre si e sobre os seus problemas e sobre a resolução do seu problema, mas é uma construção junta, né? Então isso é bem interessante. E você que tem essa prática, né, de atendimento, que eu conheço mais a prática, assim, no sentido fora do CAPES, né? Então eu fico imaginando como é que funciona um atendimento da teoria psicanalítica, né, que é um ouvir diferente, diante de todos esses problemas que você já levantou, né? O que você acha que tem diferença quando você atende fora do CAPES e no CAPES? Olha, eu, na verdade, eu não atendo um paciente em CAPS já há uns, sei lá, uns 6, 7 anos, porque desde então eu trabalho como supervisor clínico nos CAPS, né? Eu trabalhei primeiro no CAPS Fernando Diniz, em Olaria, Penha, e agora no CAPS Maria do Socorro, na Rocinha. Mas eu vou situar assim, 3 referências. Assim, né? A clínica de CAPS é uma clínica de pacientes comprometidos ao ponto de precisarem de um tratamento institucional. Então, ela é diferente, inclusive, da clínica de ambulatório no serviço público. Há psicólogos e psicanalistas que trabalham também no serviço público, no campo da saúde mental, mas nos ambulatórios. Então, já são pacientes, em tese, menos devastados, menos comprometidos globalmente do que os pacientes que chegam a ser pacientes do CAPS. Então, o tratamento individual psicoterápico, psicanalítico de um paciente no CAPS é sempre um tratamento no contexto de um tratamento mais amplo que é dado ao paciente, que inclui atividades multiprofissionais, inclui o atendimento psiquiátrico, inclui a medicação, inclui a orientação à família. O que singulariza o tratamento psicanalítico aí, eu diria que é o seguinte, eu falei que eu ia falar de 3 situações, né? Então tem a situação dos CAPs, e na minha prática tem a situação do consultório, que inclui o atendimento de neuróticos, mais ou menos graves, tem alguns bem graves e outros menos graves, e o atendimento de psicóticos também em consultório particular, né? Que também não é a mesma coisa do que o atendimento dos psicóticos no CAPS. Mas eu diria que o que singulariza a escuta psicanalítica e a intervenção psicanalítica no contexto da saúde mental amplo senso é que esse movimento da reforma psiquiátrica, dentro daquele paradigma clínico que eu tentei descrever dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que possam ser uma intervenção na vida do paciente psiquiátrico, do paciente com transtorno mental grave, a gente criou esse paradigma da atenção psicossocial. A atenção psicossocial, ela ela muitas vezes, ela chega a ser um certo agenciamento que a gente faz junto com o paciente e suas famílias das dificuldades reais de vida que ele enfrenta, né? Então, uma ação psicossocial, ela não necessariamente contempla a dimensão mais específica da subjetividade que está ligada ali. A dimensão mais específica de como é que aquele sujeito se singulariza enquanto sujeito naquelas dificuldades. Então, eu diria que o que especifica a psicanálise em meio psiquiátrico, o que especifica a psicanálise no campo da atenção psicossocial, é essa escuta para o sujeito tomado numa perspectiva bom, que eu agora seria obrigado a definir o que é o sujeito, então, para a psicanálise, né? Lacanianamente, eu posso partir do aforismo. O aforismo o sujeito é representado, é aquilo que um significante representa para outro significante. Querendo dizer o seguinte, quando a gente chega na existência, a gente não chega
com os nossos significantes. A gente não chega dono da linguagem, dotado da nossa linguagem. A gente é exposto à linguagem do outro, com A maiúsculo. E aí, se a gente quiser passar daquela condição de serzinho ali para uma condição de sujeito social, a gente tem que se submeter aos significantes do outro e aceitar que aqueles significantes nos representam. A começar pelo nome próprio, mas também outros, que são atribuídos a você. Brasileiro, de esquerda, de direita, psicanalista, legal, chato, chorão, qualquer coisa. Estou caricaturando. Né? Caricaturando. Tem um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Uma das minhas filhas, já falando, mas ainda naquele estágio inicial de quem não domina perfeitamente o vocabulário, ela se aconchegou para dormir um dia, coberta, assim, e eu fui dar boa noite para ela, e eu falei assim, nossa, que caminha aconchegante, eu estou até com inveja, eu falei para ela. E aí ela, toda garbosa, se cobriu mais ainda e falou assim, estou até com inveja também. Ou seja, ela sentiu, ela não sabe ela não sabia ali naquele momento da vida dela o que inveja queria dizer. Mas ela sentiu que era um significante carregado de alguma coisa boa e que representou ela naquele momento. Então ela se dirigiu ao campo do outro, pegou aquele significante ali do campo do outro e falou: opa, esse significante aqui me representa como sujeito. Então, o sujeito é esse que vai se pendurando nos significantes que estão à sua disposição e se fazendo representar por esses significantes, com todos os equívocos que vêm contidos aí e com toda uma dimensão inconsciente disso, de escolha forçada, de escolha que a gente não delibera muito e que depois fica lá no inconsciente parasitando a gente e agindo na gente sem a gente perceber. São as determinações infantis, as determinações significantes que a gente carrega pela vida e que atuam em nós, na nossa vida. Isso na neurose, isso constitui um campo simbolizado, teoricamente, mais passível de reelaboração dialética pelo exercício da palavra, que é uma psicanálise. Na psicose, como eu disse antes, essa simbolização ela fica acidentada. Então, as palavras eventualmente ficam meio que orbitando fora do sujeito e atingindo o sujeito, sem que ele possa se apropriar delas enquanto sujeito. Então, um pouco o que singulariza o trabalho da psicose, da psicanálise com a psicose no campo da saúde mental, é que, para além da atenção psicossocial, que é uma ajuda super importante ao viver, uma ajuda para o viver, para além da atenção psicossocial, o sujeito possa fazer um trabalho de sujeito, uma inscrição de sujeito, uma tessitura de alguma coisa a qual ele possa se agarrar como que representando ele, que possa fornecer a ele um arcabouço de subjetividade, uma estrutura subjetiva, enfim, uma construção subjetiva, digamos assim. Isso, às vezes, implica que o psicanalista não precisa estar ele não é indiferente ao trabalho psicossocial, ele faz parte do trabalho psicossocial, ele é solidário ao trabalho psicossocial, mas, eventualmente, o analista tem que se demarcar um pouco desse trabalho no âmbito das instituições, poder ter uma certa liberdade em relação a esse trabalho. Porque ele pode produzir ali naquele espaço uma coisa muito singular. Não saberia explicar melhor. Eu acho que está ótimo, porque é muito interessante esse trabalho seu, realmente. E uma pergunta que eu tenho também é te fazer... Eu não, é o trabalho da psicanálise. Você agora atuando, né, como supervisor de saúde mental do Centro de Atenção Psicossocial da Rocinha, como é que você está lidando, assim, como é que está a situação dos centros, né, dos CAPs, hoje em dia, diante desse governo, assim, houve menos investimento, como é que está sendo hoje em dia para as pessoas que você já está nesse serviço há anos, assim, né, lidando com esses CAPs há anos, o que você viu ao longo, né, do seu começo para hoje em dia? Não, olha só, como eu estava te contando lá da minha chegada no IPUB, né, eu cheguei num momento muito favorável, porque a reforma psiquiátrica no Brasil, ela começou ali naquele momento, ela começou a ser implantada, ela foi gestada ideologicamente muito antes, pessoas que vieram da geração anterior à minha, Paulo Amarante, Pedro Gabriel, etc. O movimento da reforma sanitária na década de 70, a criação do SUS em 88, mas ali tinham amadurecido as condições para que ela fosse efetivamente implantada como uma política de Estado.
Então, eu vivi, sei lá, os meus primeiros 15, 20 anos de trabalho na saúde mental só surfando para cima, assim, só a coisa só melhorava. Bons Então, tempos, assim, né? implantação de CAPs, produção teórica, entusiasmo, encontro de trabalhador, a aprovação da Lei 10.216 em 2001, a política de saúde mental, inclusive, ela conseguiu esse mérito de ser uma política de Estado e não de governo, então ela não dependeu do governo do PT ou do PSDB, ela começou a ser implantada paradoxalmente no governo Collor, e depois teve um grande avanço no governo nos dois governos do Fernando Henrique. Eu dei a sorte de ser gestor de saúde mental, eu fui coordenador de saúde mental de Niterói por 4 anos, de 2002 a 2006. É um município grande, com mais de 500 mil habitantes, com 4 CAPs, com 3 hospitais psiquiátricos, um público e 2 conveniados, com 6 ambulatórios, com, na época, 6, 7 mil pacientes em tratamento regular. Era uma gestão desafiadora, muito interessante, e que eu tive pessoas incríveis do meu lado. E ali foi um momento muito... Eu fiquei emocionado agora porque eu lembrei. Ali foi um momento muito privilegiado para todos nós, porque foi um momento em que, naquele período histórico especificamente, houve inclusive um incentivo financeiro estratégico da parte do governo federal para a implantação dos serviços de reforma psiquiátrica no Brasil. Depois disso, num outro período que eu já não era mais gestor, esse incentivo estratégico se deu para a implantação da saúde da família, que aí não era estritamente saúde mental, e houve até um deslocamento da centralidade dos CAPs na saúde mental para a tentativa de transferir, vamos dizer assim, parte do atendimento em saúde mental para o atendimento em saúde da família. Isso foi até controverso um pouco na reforma, porque houve quem dissesse que os CAPs deviam continuar sendo o centro da rede, porque eles tinham uma potência que outros dispositivos não teriam. Tem a questão do ambulatório, que foi um pouco esquecida erroneamente. Mas tudo isso para te dizer que, em momentos diferentes e com problemas, com defeitos, com controvérsias, houve um tempo assim de implantação que foi muito prazeroso, favorável e que teve resultados incríveis. Falando, por exemplo, eu não vou falar de saúde mental nesse dado que eu vou dar. O SUS foi implantado efetivamente no Brasil em 1990, que ele decorre da Constituição de 88, mas a Lei 8.080, que regulamenta ele, é de 90. Em 90, a mortalidade infantil no Brasil era perto de 40, a taxa, que significa assim, 40 crianças em cada 1.000 nascidas vivas, 40 morriam antes de 1 ano de idade. Em 2015, essa taxa era de 13. Então você percebe a redução, que é obra exclusiva da existência de um sistema único de saúde público, universal, gratuito e de abrangência nacional, com um compromisso de integralidade do cuidado. Então, o que a gente viveu nesses 30 anos de implantação do SUS, saúde mental incluída, foi um projeto de país que, infelizmente, nos últimos anos, por cruzamentos e razões diversas, está muito ameaçado. Está muito ameaçado. Então, tem uma realidade local, que é um despautério na gestão municipal. Então, a gestão municipal, ela de fato está precarizando a rede de atenção, não só de saúde mental, mas a rede de atenção primária e de saúde da família. Por exemplo, para não fechar a clínica de família, o gestor local diminuiu o número de equipes de saúde da família e de apoiadores de saúde da família. Então, isso significa que ele não fecha a clínica de família, mas uma equipe que cuidava de 500 famílias e, portanto, vamos dizer, 2.000 pessoas, e uma área de abrangência territorial mais delimitada, agora cuida de 1.000 ou de 1.500 famílias e, portanto, de 6.000 pessoas e uma área territorial muito maior, que ela pode visitar menos, que ela conhece menos as particularidades, que ela singulariza menos o cuidado. Você entende? A rotatividade de pessoal, porque o modelo de contratação agora é o modelo das organizações sociais, muito vulnerável às mudanças políticas, muito vulnerável a
circunstâncias diversas. Então, agora mesmo, por exemplo, os núcleos de apoio à saúde da família, que não vai dar tempo de eu explicar o que é, mas que são equipes multiprofissionais de apoio às equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família são o médico generalista ou médico de família, o enfermeiro, técnico de enfermagem e um número variável de agentes comunitários de saúde da própria comunidade. É uma equipe generalista. Então, cada clínica de família conta com um ou mais núcleos de apoio à saúde da família que prestam uma certa retaguarda de co-atendimento, de discussão, de orientação clínica, em algumas especialidades que compõem um arco amplo da saúde. Fisioterapia, educação física, psicologia, nutrição, eventualmente alguma especialidade médica que não está contemplada na formação do médico de família. Por exemplo, agora mesmo houve uma mudança de gestão local em que a antiga OS que contratava, para a qual a prefeitura tinha terceirizado a gestão, foi substituída por outra, com redução de salário, com um maior problema na transição de uma para outra. E aí agora, por exemplo, todos os NASF, pelo menos da região em que eu trabalho, saíram. Pessoas que tinham aprendido a trabalhar, que tinham conhecido os pessoas que estavam contratadas, elas saíram para ser substituídas por substituídas por outras de outro OS, e que eu fiquei sabendo essa semana que, por exemplo, os psiquiatras dos NASF, que estão sendo colocados agora, que são pessoas de valor, mas, na verdade, fizeram seleção para trabalhar em um hospital psiquiátrico. Então, não necessariamente a expertise deles é para trabalhar numa clínica de família, compartilhando o trabalho, com equipe multiprofissional, com agente comunitário. Eles têm outra expertise. Alguns nem quiseram assumir a vaga de NASF. E outros, de boa fé e boa vontade, quiseram assumir e vão tentar se qualificar para isso. É possível que daqui a pouco venham a trabalhar bem. Mas você percebe a degradação da qualidade do trabalho, a precarização do trabalho, a fragilidade institucional na sustentabilidade do trabalho. Isso eu estou falando dos desmandos locais. Mas em nível nacional está acontecendo uma coisa pior, né? Que é que os últimos dois governos, um governo interino e o governo eleito, eles anunciaram, o Mandetta se tornou, para nós, uma referência de defesa do SUS e de uma certa racionalidade em meio à pandemia do coronavírus, mas ele assumiu o ministério dizendo que o SUS tinha que ser redimensionado, que ele tinha que ser complementado por planos de saúde populares. Então, em nível nacional, há uma tentativa de inflexão no SUS, que é que o SUS deixe de ser o sistema único de saúde universal e integral, que projete, pelo menos no horizonte de país, uma cobertura integral para toda a população, um projeto de país, um projeto de Estado, que o SUS deixe de ser isso para ser o sistema de saúde, o plano de saúde dos pobres. O sistema de saúde dos pobres, complementado por planos populares. Ou seja, é uma mudança de concepção de um Estado de Seguridade Social em que a saúde é um direito universal de cidadania, para uma concepção reduzida de Estado em que a saúde é um bem de consumo que quem puder adquire o melhor e quem não puder adquire aquilo que está ao alcance dos seus meios. Então você vê que de uma concepção de sociedade solidária, a gente caminha para uma concepção de sociedade individualista, egoísta, consumista. Então, efetivamente, há uma ameaça em curso para o SUS. E isso daí não é só no plano do discurso e da ideologia. O Ministério da Saúde anunciou essa semana ou semana passada que não credenciará novos NASFs. O Ministério da Saúde, em 2017, ainda no governo interino, portanto, editou uma nova Política Nacional de Atenção Básica, que, diferente das versões anteriores, que propunham uma atenção básica universal e integral, uma atenção primária universal e integral, propõe dois modelos de atenção básica, conforme as peculiaridades do município, uma básica e uma ampliada, ou seja, abre o flanco para que o gestor, com menos recursos, diminua o alcance da atenção básica. Então, faz uma atenção básica que se chama em saúde coletiva seletiva, ou seja, que não cobre a integralidade das necessidades em saúde daquela comunidade, daquele território assistido. Então, não são apenas medidas no plano dos discursos, não. São medidas concretas de gestão que já foram tomadas e que vêm diminuindo a potência do SUS enquanto sistema de saúde.
Você vê que você me perguntou sobre a saúde mental, mas, na verdade, o enfraquecimento da rede de saúde mental está ligado ao enfraquecimento do SUS. Uhum. Então, a defesa hoje a ser feita não é só da reforma psiquiátrica. A defesa hoje a ser feita é uma defesa do SUS. Engraçado você estar tocando nesse assunto, porque aqui no canal, e como eu sou de filosofia, estudo Foucault, então política, a gente fez aqui um debate sobre Andy Brown, que escreveu aquele livro Cidadania Sacrificial, a gente discute muito a questão do neoliberalismo e como esse neoliberalismo cola com o projeto de Estado mínimo e todos os problemas que é justamente essa diminuição, né, de direitos, o direito à saúde, o direito à educação, e como as pessoas, no final das contas, têm que arcar e pagar por esse serviço, né? Então, você falando aí de ter planos de saúde para que as pessoas mais pobres possam, então, pagar pela saúde. E uma reflexão que a filosofia traz muito é como é que, então, as próprias pessoas elas podem aceitar e, ao mesmo tempo, votar num projeto neoliberal e querer o projeto neoliberal. E aí, quando a Andy Brown traz essa ideia da cidadania sacrificial, ela traz na perspectiva de falar, olha, as pessoas elas subjetivaram a ideia de que é preciso fazer um sacrifício em prol do bem do país, do desenvolvimento econômico, e aí esse sacrifício é de, olha, se você vai ter que pagar por tudo. E aí a ideia de você botar também a culpa para o sujeito, né? E o sujeito, então, ele vai ter que pagar por saúde, ele vai ter que pagar por educação, e se ele não conseguir pagar, a culpa é dele, porque ele não correu atrás o suficiente, porque ele não conseguiu. Então, e aí o adoecimento mental também vem muito ligado a todas essas questões, né? De como as pessoas adoecem por subjetivar um discurso, que é esse discurso que coloca as pessoas como competidoras uma das outras, que coloca as pessoas como obrigadas a, então, pagar por um produto. E se você não tem o plano de saúde bom para ser atendido, a culpa é sua, porque você não pode pagar por esse produto. E como tudo isso, essa pressão toda, né, que ao mesmo tempo é uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade que não distribui, né, as riquezas, que as pessoas trabalham e ganham salários que não dá para elas sobreviverem, pagar plano de saúde, aluguel e tudo, né? A questão da distribuição de renda no Brasil é um problema. E, ao mesmo tempo, você tem toda uma questão social que está junto com uma questão de adoecimento mental também. Então, assim, a gente tem discutido bastante esses problemas que perpassam o adoecimento mental, acredito eu, numa questão mais social, né? De entender o contexto social também de quem são essas pessoas que adoecem talvez até mais do que outras, né? Uhum. Uhum. Queria te perguntar qual é a escola de psicanálise que você faz parte, que eu não sei, eu não te perguntei. O Espaço Oficina de Psicanálise é uma instituição do Rio de Janeiro, né, onde eu moro e trabalho. É uma instituição recente que se formalizou há poucos anos, há 2 anos talvez, mas que já é um grupo que está reunido há uns 5 anos. É uma instituição pequena, nós somos mais ou menos 50 pessoas, mas a gente faz um trabalho sério lá de leitura coletiva do trabalho do Lacan, em grupos menores, leitura de Freud, estudo sobre a psicose, trabalho com a clínica da criança e do adolescente, uma tentativa também de fazer uma leitura do laço social, tão importante hoje em dia, né? Qual é o bairro Então, que você falou? Espaço Oficina de Psicanálise, ela é no Rio de Janeiro, a sede é em Copacabana. Acabando. Se quiser, eu posso botar aqui na descrição o link Tá ótimo. divulgando também o lugar. Tá bom. Olha, só tenho a agradecer, foi ótimo, aprendi muito. E esses debates que você trouxe são debates fundamentais, porque muitas vezes as pessoas não sabem que, ao aderir a um determinado projeto político, o que vem junto com ele, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem muito o que é um Estado mínimo, o que isso significa na prática, né? Porque as pessoas vão para as saúdes públicas, muitas vezes elas vão para ser atendidas pelo SUS, mas elas não entendem que, junto com um governo que defende um projeto neoliberal de Estado mínimo, o que isso implica na prática para elas, né? Então, acho que é interessante a gente estar aqui falando para a tentativa de mostrar para um público maior justamente o que atinge as pessoas que mais precisam e mais procuram por assistência e como é a importância do CAPES. Então, só tenho a agradecer, porque eu aprendi muito com você,
nessa conversa que a gente teve. Espero que mais gente possa aprender também. E muito obrigada pela sua presença e gostaria Eu que te agradeço. ficar para as considerações finais. Não, então, eu que te agradeço. Essa sua última pergunta sobre a minha instituição de psicanálise, e agora me surpreendi que a gente já conversou já há mais de 1 hora, vai ter que terminar, me fez pensar que a gente acabou falando um pouco disso, né, da psicanálise estrito sensu, da instituição de psicanálise a qual eu pertenço, mas também do meu trabalho estrito sensu como psicanalista e da questão da psicanálise no mundo de hoje. É um assunto para uma outra conversa qualquer dia, tomara. Sim. E falamos pouco também do meu trabalho na PUC, né? Eu só me lembrei disso porque justamente na PUC eu tento sustentar lá na universidade isso que é um pouco a minha interseção da minha vida de trabalho fora da universidade também, que é um interesse pela questão da saúde pública e da saúde mental e do SUS. Então agora a gente introduziu no currículo novo a matéria obrigatória de saúde coletiva, que eu estou ministrando pela primeira vez. Então esses conteúdos são super importantes de levar numa universidade privada como a PUC, na Zona Sul do Rio de Janeiro e tal. E o trabalho com a psicanálise, não é? Que é um trabalho também que tem a sua especificidade. A psicanálise é uma coisa específica que tem que ser sustentada enquanto tal. Ela não se subsume, ela não pode ser subsumida à política. Ela tem uma incidência política, ela tem uma relação com a política, mas ela tem uma especificidade enquanto clínica. Então, são assuntos para a gente... Já fica o convite para a próxima, para a gente debater os conceitos mais psicanalísticos, né? O que seria, então, você já falou até, sujeito para psicanálise, para Lacan. Então, é um vocabulário, é uma forma específica, né, de visão de mundo e de constituição de sujeito. Então, já fica aí o convite para a próxima você fazer uma apresentação para leigos dessa introdução ao pensamento psicanalítico. Mas muito obrigada. Adorei a conversa. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada a você.